Bom, meus irmãos, vamos seguindo aqui, né? Tive que fazer uma pausa. Para quem está acompanhando aí os vídeos, vai sentir um delay, mas vamos retomando o raciocínio. Para quem vai assistir depois, não vai sentir essa sequência, esse lapso temporal entre o upload de um episódio e outro. Até aqui, espero que vocês tenham conseguido construir o seguinte raciocínio. O nosso coração, ele é endurecido. O nosso Deus nos predestinou, como está em Efésios. Você pode ler, qualquer um de nós. Busca a guia do Espírito Santo e leia. Pelo fato de Deus nos ter escolhido antes da criação do mundo, esses que Deus escolheu, Ele trocou os corações. Não é mais coração de pedra, é um coração carnal, que já está apto a receber o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Quando você recebe esse evangelho, você passa então a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o único caminho e através do seu sacrifício é que nós conseguimos encontrar a nossa salvação. Então você deve pensar, se Deus nos escolheu antes da criação do mundo, então quer dizer que Ele já sabia quem seriam salvos? É verdade? Então, se eu sei que eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada? Não é bem assim, né, meus amados irmãos? Aqui nós vamos, com a guia do Espírito Santo, pedir para Deus abençoar, conseguir construir a certeza da salvação na alma de vocês. Mas veja bem, o fato de você saber que você é salvo, isso significa que se você tropeçar, eu vou até voltar aqui, conforme está ali, nós lemos, né? Nós lemos em Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a mão. É isso que o Senhor faz com quem é verdadeiramente salvo. Por quê? 7 vezes em Provérbios 24, 16. Porque até 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, meus amados irmãos, você tem que ter a seguinte consciência. Se porventura você caiu em algum pecado, poderoso é o sangue do Senhor que nos justificou e pagou todo o pecado do mundo. Mas isso não significa que nós temos o direito de viver em pecado. O pecado já foi pago. Nós temos que nos arrepender, levantar e seguir a jornada. Nós não devemos nos prostrar e ficar caído. Se nós tivermos a certeza que somos verdadeiramente salvos pelo sangue do Cordeiro, veja que é pela fé, não é por obras, é a fé, dom de Deus. É o favor imerecido. Então Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Nós somos salvos porque nós cremos. Ou seja, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Está escrito: todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Qual que é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não crê em Jesus Cristo? Você não crê que Ele pagou os seus pecados? Você não crê na suficiência do seu sacrifício? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não crê, já está condenado. A palavra não se contradiz. Se você não crê que o Espírito Santo te guia, já está condenado. A palavra de Deus não se contradiz, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós. Jesus Cristo teve que ascender para que viesse esse Espírito para nós. Mas isso não significa, então quer dizer que se eu pecar, Deus me perdoa? Você arrepende e segue andando, meu irmão. Segue andando, você foi feito para caminhar na luz. Agora vamos discorrer a respeito disso. Ainda em Gálatas 13,
capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Veja que não deve ter em nós um jugo pesado. Lembra que a gente leu aqui em cima? Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Então não tem igreja nenhuma, ensinamento nenhum criado por Deus que vai colocar peso sobre você. Então, Jesus Cristo nos libertou. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, então, para dar ocasião à carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. Então, o fato da gente ser salvo, veja que a gente é predestinado antes da criação do mundo. Mas o fato da gente ser salvo, só serão salvos aqueles que crê. E aqueles que crerem é porque já foram escolhidos antes da criação do mundo. O fato de você saber disso e do seu espírito testificar isso, não dá liberdade para você servir a carne. Mas se você pecar, poderoso é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que pagou seus pecados. Então você tem que levantar, se arrepender e seguir andando para Cristo. Não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros com amor, porque Jesus Cristo, o maior mandamento que ele deixou para nós foi a caridade. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Ó, acabar de repetir o que eu falei. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso que Jesus nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Isso acontece com quem não crê, né? E quem crê não tem que ficar discutindo com quem não crê, tem que tentar levar a luz através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, através de Cristo. Leve a luz de Cristo para o seu irmão, mas não tem que se morder, se conter. Não, mas eu tenho que fazer obra, eu tenho que fazer obra. Se você tem que fazer obra e o sangue de Cristo não é suficiente, você não crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o suficiente. As obras que você faz é porque você é gerado uma nova criatura em Cristo Jesus. Você faz obras por gratidão. Mas não é esse permanecer firme e fiel fazendo obra. Não. Você é salvo porque Deus quis. Simples assim. Senão, o que a gente tem que fazer é não resistir. Não resistir a essa mudança que o Espírito vai promover em nós. 15. 15 eu já li. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nós não fomos feitos para viver em pecado. Se você tem prazer em viver em pecado, você não verdadeiramente creu. Quem crê de verdade tem uma transformação, é gerada uma nova criatura. Mire Paulo como exemplo de transformação. Paulo, ele matava, caçava os cristãos, matava. E quando Jesus Cristo apareceu para ele e converteu, ele não precisou trocar de roupa, fazer a barba e nem sentar diferente. Ele mudou, foi gerado nele uma nova criatura. Quem via ele se espantava. Mas espera aí, esse antes nos perseguia e agora está pregando o evangelho? Essa é a mudança, esse é o impacto. Então ele não foi mais a mesma pessoa. Mas isso não significa que ele não foi a mesma pessoa, porque ele se esforça. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito de Deus nos transforma. Cristo é gerado em nós uma nova criatura. Cristo ressuscita em nós a nova criatura. Então, meu amado irmão, se você está tendo só prazer em pecado, você está andando em carne. Cristo não foi gerado, você não foi gerado uma nova criatura. Tem que ter essa consciência, tá bom? Em Coríntios, 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Vai tirar as escamas dos seus olhos. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. A gente tem liberdade para fazer boas obras, obras em espírito, que é longanimidade, mansidão, benignidade, né, caridade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós
temos, a nossa jornada é uma jornada para a santificação. A partir do momento que você crê em você, tem que ser gerada uma nova criatura, e essa nova criatura ela vai passar por esse processo de santificação ao longo da sua jornada, até o final da sua vida. Ela não é de uma hora para outra, e é o Espírito que vai te moldando. Não faz isso, não faz aquilo, o Espírito já vai te mostrando, já vai te incomodando. Não tem nada a ver com criação de homem, é tudo espiritual a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus aqui na terra. A obra de Deus é essa geração, essa conversão em nós. Isso que é a obra de Deus, não é tijolo, não é templo, não é placa de igreja. Entende, meu amado irmão? Leia lá 2 Coríntios 3 também, para você ter bem assimilado essa transformação que vai gerar em você uma nova criatura, porque nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos transformados de glória em glória, de cada tropeço, mas de cada busca, perseverar na fé, meus irmãos, perseverar na fé.